sejamos esquecidos, ó Deus, mas que sejamos ouvintes praticantes da Tua palavra. Abençoe aqueles que estão aqui na primeira igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Espírito Santo. Abençoe também, ó Pai, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que todos possam ser tocados por Ti, ó Deus. Que todos possam ser guiados pelo Teu Espírito no momento desta ministração. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a obediência a Cristo. Irmãos, nós sabemos que na nossa sociedade atual, a obediência, ela não está muito em alta. Por quê? Nós, e muitas vezes, somos incentivados, através da nossa legislação e de tudo que nós temos, a uma palavra que fala assim, ó, luta. Você tem que lutar pelos seus direitos, ou você tem que brigar pelos seus direitos. Isso não pode ficar assim, isso não pode ficar de tal jeito, você precisa fazer alguma coisa. E o que acontece? Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos aprendendo as coisas de Cristo e crescendo no conhecimento das coisas espirituais, nós precisamos entender que o que o Senhor tem para nós é totalmente diferente deste contexto social em que nós vivemos hoje. Veja que esta palavra, ela atravessa milênios. A palavra de Deus, ela atravessou gerações e gerações e gerações de seres humanos. Para nós termos a compreensão, nós não podemos, por exemplo, usar as ciências sociais para entender a palavra de Deus. Nós não podemos usar as ciências biológicas para entendermos a palavra de Deus. Porque nós não entendemos a palavra de Deus a partir da psicologia, ou da sociologia, ou a partir da medicina, ou a partir da biologia. Nós entendemos a palavra de Deus a partir da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina é algo espiritual, é algo eterno, e nós precisamos nos desapegar dos entendimentos humanos, das compreensões humanas, para que nós possamos entender a direção que Deus quer nos dar. E para isso, nós temos que fazer esse exercício constante chamado obediência. Quando eu não entendo algo, mas eu compreendo que a palavra de Deus está me direcionando, eu vou obedecer. Mas quando eu quero, às vezes, entender as coisas de Deus a partir da minha realidade, eu posso, em algum momento, me frustrar. Porque eu vou entender assim, ó, eu quero e Deus precisa me dar. Eu tenho necessidade e Deus precisa suprir a minha necessidade. E aí, quando eu penso na palavra de Deus, na obediência de Cristo, a partir de mim, a partir daquilo que eu aprendi, eu vou ter problemas. E é isso que nós temos acompanhado nos dias atuais. As pessoas vão tomando as suas decisões e vão obedecendo a si mesmas, e não a orientação de Deus, e não a direção de Deus para as suas vidas. Mas eu quero também trazer aqui para vocês, para reflexão, 1 Timóteo 4:1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada, que significa queimada, a sua própria consciência. E aqui, este alerta é: se eu tenho que obedecer a Cristo, para eu obedecer a Cristo, eu tenho que ter o conhecimento da palavra de Jesus, dos evangelhos, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. A partir do momento que eu busco esse conhecimento
e eu busco essa base para a minha vida, Jesus disse: eu estou construindo a minha casa na rocha, que é Ele mesmo, que é a sua palavra. Quando você faz essa construção, você vai ter ao seu redor esses ensinamentos. Você vai ter ao seu redor pessoas que abandonaram a fé, que não creem mais em Deus, que não vivem mais para a glória de Deus e que vão atacar você, e que vão vir contra você, e que vão fazer piadas, e que vão caçoar de você, ou que vão chegar para você e dizer que você está perdendo o seu tempo, e elas lutarão para que você deixe aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Mas no texto principal da nossa leitura hoje, é assim, olha: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que nós temos hoje? Muitos seres humanos que se levantaram, na minha opinião, possuídos sim por espíritos malignos, por demônios, e eles estão contra o conhecimento de Deus. Eles estão contra a pregação do Evangelho. E aí, para que você possa estar firme, esta palavra é a base que nós precisamos. Porque todo conhecimento que vier de mim, como pastor, que não tiver na palavra de Deus, você pode descartar. Todo conhecimento que vier das pessoas que você segue nas redes sociais, que não está baseado na palavra de Deus, você pode descartar. Todo conhecimento que vier das pessoas que têm a ciência, que têm o conhecimento, que têm doutorado, pós-doutorado, mestrado, que não estiver baseado na palavra de Deus, você também pode descartar para a sua vida espiritual. Nós vamos usar os conhecimentos, por exemplo, para fazer aqui uma instalação elétrica. Nós vamos usar os conhecimentos para podermos realizar obras, coisas neste mundo. Esse conhecimento não é descartado. Mas esses conhecimentos do mundo não podem ser trazidos para junto do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está acima do conhecimento dos homens. O conhecimento de Deus, ele vem em primeiro lugar para nós. O servir ao Senhor, o estar na presença de Deus, é o primeiro para as nossas vidas. Eu não estou aqui, irmãos, para ver o que os engenheiros estão fazendo, as técnicas que eles estão usando, para que eu venha e aplique na obra de Deus. Não, eu vou buscar no engenheiro dos engenheiros, que é o Espírito de Deus, aquilo que o Senhor quer para que seja aplicado na sua igreja. Veja que o apóstolo, ele está alertando a todos sobre isso. E ele diz que, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando eu obedeço, é quando o Senhor se agrada. E os desobedientes, ou aqueles que não querem obedecer, eles vão olhar para nós e vão entender que o melhor é obedecer a Deus. O melhor é servir ao Senhor. Olhais para as coisas segundo a aparência, o apóstolo pergunta: se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Você tem que guardar isso no seu coração. Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, diz o apóstolo Paulo, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Veja que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, manda uma carta, como ele diz que as pessoas reclamaram. Você, apóstolo, mandou uma carta dura. Você mandou para nós uma carta que nos confrontou.
Agora, pessoalmente, o Senhor não tem coragem de falar. Eu quero ver o Senhor falar pessoalmente. E o apóstolo está respondendo isso aos coríntios. Ele ficou sabendo no retorno que muitas daquelas pessoas não estavam acreditando nesta palavra, não estavam acreditando naquilo que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: será que ele tem coragem de falar isso aqui, pessoalmente? E o apóstolo está respondendo isso. Pense o tal isto, diz o apóstolo: quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. O apóstolo estava dizendo: não existe diferença do que eu estou escrevendo ou do que eu estou falando pessoalmente, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós precisamos para a nossa vida, porque quando as pessoas nos questionarem, quando as pessoas se levantarem contra a verdadeira pregação do Evangelho, contra a obra de Deus, nós temos que estar firmes na nossa posição. Foi o que o apóstolo disse: eu sou assim escrevendo e eu sou assim também pessoalmente. Ele estava dizendo: em mim não resta nenhuma dúvida, porque as pessoas que criticaram o apóstolo naquela igreja de Corinto, eles estavam criticando ele, dizendo que ele só escrevia, mas ele não tinha coragem de pessoalmente falar. E o apóstolo disse: não é assim, eu sou a mesma pessoa. E nós precisamos ser a mesma pessoa diante de Deus, diante dos homens, ou em qualquer lugar onde nós estivermos. Porque esta convicção de que o nosso pensamento está em Cristo, que a nossa vida está em Deus, ela tem que seguir por todos os momentos da nossa história. O apóstolo, ele diz assim, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem por si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não vos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Então, quando o Evangelho de Cristo foi pregado, o apóstolo Paulo também chegou. Quando o Evangelho é pregado, você está chegando, eu estou chegando, nós estamos chegando, porque a base da nossa vida é o Evangelho de Jesus Cristo. Não nos gloriamos fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos em vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. E quando o Senhor louva uma pessoa? Quando esta pessoa tem o conhecimento de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus em primeiro lugar. Ele disse aqui claramente: nós somos estas pessoas que vamos trabalhar a nossa vida da seguinte forma: da mesma maneira que João Batista pregava e dizia: convém que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Assim você vê o apóstolo Paulo fazendo. Assim nós temos que fazer nos nossos dias. Se nós orarmos por alguém, é em nome de Jesus. Se nós pregarmos a palavra, é em nome de Jesus. Se nós entrarmos numa casa para levar uma palavra, é em nome de Jesus. Se o Senhor operar, nós vamos dar a glória para Ele, nós vamos engrandecer o nome dEle, porque o Senhor é a glória e o louvor. E quando Deus se agrada, Ele vem e te abençoa. Quando Deus se agrada, Ele vem e abre as portas para você, porque como você está vendo, você está dando prioridade às coisas de Deus. Você está dando prioridade ao conhecimento de Deus. Você está dando prioridade a crescer na presença de Deus. E eu não posso deixar de destacar aqui,
em 2 Coríntios 11, aqui no versículo 13 em diante. Olha só. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que ele está dizendo? Existem apóstolos fingidos, isso no tempo dele. Estamos falando de aproximadamente 2000 anos atrás. Imagina nos dias de hoje. Entendem? Então, ele está dizendo assim, essas pessoas se transfiguram. Por quê? Ninguém que queira te enganar, por exemplo, um golpista através do telefone, ou um golpista assim ao vivo, ele vai chegar te maltratando, ele vai chegar te elogiando, ele vai chegar com palavras bonitas, ele vai chegar tentando te enrolar, ele não vai chegar transfigurado como uma pessoa má, mas ele vai chegar para enganar. É isso que o apóstolo está falando. É por isso que o entendimento e o conhecimento de Deus é que vai fazer de nós vencedores. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nem o diabo, nem Satanás quer ser Satanás. Ele quer ser um anjo de luz. Então o que Satanás faz? Ele se transfigura. Ele se transforma. Na internet tem hoje em dia umas máscaras reais que as pessoas colocam. E elas usam aquelas máscaras que colocam na cabeça toda assim, fica só o nariz de fora e tal, um lugar para respirar, e a pessoa muda totalmente. Hoje existem maneiras e maquiagens que a pessoa se transforma. Quando ela passa aquela maquiagem, ela vira uma outra pessoa. Aquilo que a gente via só em filmes, hoje já está disponível nas lojas, para que as pessoas mudem a sua aparência. Então pensa em alguém que consegue mudar a sua aparência. Preste atenção nisso. Os falsos apóstolos mudam a sua aparência. Satanás muda a sua aparência e se transfigura no anjo de luz. Agora, o que vai fazer a gente ter um discernimento de espírito? É se nós estamos buscando a palavra, é se o Espírito Santo está em nós, e nós vamos saber que aquilo não é de Deus, nós vamos saber que aquilo não agrada a Deus. Esses dias, chegaram para mim e me perguntaram sobre um determinado pregador, dizendo assim, de qual igreja ele é? Eu falei, eu não sei nem se ele é crente. Eu não posso afirmar, porque eu não sei de onde ele é. Ele não se apresentou. E você pode ver uma das características dos falsos apóstolos e falsos profetas e falsos, é que eles não se apresentam, eles não têm uma história. Eles não vieram de lugar nenhum, entendem? Eles não podem chegar aqui e falar assim, olha, eu vim, a minha cidade é tal, a igreja onde eu estou é tal, o lugar onde eu estou é tal. Por que eles não podem falar? Porque hoje, se você olhar na internet, você vai ver se aquilo que ele está falando é verdade ou é mentira. E outra coisa que eu percebo muito nessas pessoas é a mudança de aparência. Um dia você olha, o camarada está careca. No outro dia você olha, ele está cabeludo. No outro dia você olha, está com a pele bronzeada. No outro dia você olha, está branco igual uma vela. Entendeu? Por quê? Porque dependendo dessas pessoas que são golpistas, elas mudam a aparência. Vocês viram que tem pessoas que são presas e quando elas são presas, descobrem que fez plástica. Por quê? Ele estava sendo procurado num lugar, usa documento falso, usa identidade falsa, usa carteira de motorista falso. Irmão, nós não temos nada falso em nós, tudo em nós é verdadeiro, se nós estamos na presença de Deus. Se nós estamos em Cristo, não vai haver falsidade em nós. Nós vamos dar o nosso endereço, a nossa localização, porque a Bíblia diz que nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens. Se a pessoa se apresentar de forma diferente do que ela é, aí você já sabe que é o engano batendo à sua porta. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Porque o alerta é, voltando ao início da palavra, está aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais.
Você não vai vencer pelo conhecimento que você tem na sua profissão. Você não vai vencer pelo conhecimento que você recebeu deste mundo. Mas, sim, poderosas em Deus. As armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa batalha, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu tenho dificuldade de ouvir um pregador que não lê a Bíblia, que ele começa a falar, fala muito bem, mas não lê a Bíblia, porque se ele lê a palavra e pregar a palavra, vai doer nele. Então ele só cita, ele cita as coisas bem de forma aberta, e ele não vem para a Bíblia, ele não vem ler. Então outra coisa, preste atenção, tinha uma pregadora que eu conheço, que ela falava assim: pastor, eu não consigo manusear a Bíblia igual você, falando, eu não consigo, eu falo a história que está na minha cabeça, porque às vezes quando eu marco os versículos, eu me perco na Bíblia. Ela se entregou para mim, porque são 66 livros, como é que você vai se perder aqui? Né? O endereço está aqui, ó. Não precisa de GPS. Agora, se a pessoa precisa do GPS para achar 2 Coríntios 10, eu já sei que ela não tem muita intimidade com a palavra, entende? E aí, ela já vai para outro caminho. Ali, já acendeu um alerta dentro de mim. Já acendeu um alerta em mim. Por quê? Aquilo que ela está falando não está na palavra. Então preste atenção. O conhecimento que nos fortalece, a arma que nos faz vencer é o conhecimento e a obediência e o entendimento à obediência de Cristo. É isso que nos faz pessoas firmes e fortes na presença de Deus. Se você quiser ser firme e forte, fica firme na palavra de Deus. Agora veja bem, o conhecimento que eu tenho, eu não consigo te transferir. Por quê? Porque ele está dentro de mim. Essas palavras que eu falo, elas são gotas. E você tem que querer buscar essa leitura. Você tem que querer ler a Bíblia. Você tem que querer orar. Você tem que querer buscar o Senhor. Isso tem que vir de dentro de você, para que você não seja vítima dos falsos mestres. Porque se o diabo aparecer para você transfigurado no anjo de luz, trazendo uma grande oportunidade para a sua vida, você vai fazer como Jesus. Você vai dizer assim: você não tem nada em mim. Porque Jesus falou lá: vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Você vai conseguir discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Mas isso só vem mediante o conhecimento da palavra de Deus. Isso só vem mediante o tempo que você passa com Deus, o tempo que você investe na sua vida entre você e Deus. As oportunidades, elas estão sendo dadas. Você tem que fazer o quê? Abraçar. Você tem que fazer o quê? Pegar para você e falar: Senhor, eu não vou passar um dia sequer sem ler a Tua palavra. Eu não vou passar um dia sequer sem orar ao Senhor. Eu não vou passar um dia sequer sem adorar ao Senhor. Porque esta é a nossa vida com Deus. Porque o que nós estamos alimentando aqui? O nosso espírito. Eu gosto desta igreja porque ela tem bancos. O banco é duro, incomoda, entende? As pessoas gostam da poltrona, né? Aqueles poltrona, a pessoa se encaixa na poltrona. Aqui não, aqui se você se encaixar, se tivesse até uns preguinhos aí, era bom. Aí, eita glória, entendeu? Por quê? Porque nós, irmãos, não podemos estar confortáveis. A nossa carne tem que estar desconfortável. E quando você está desconfortável, é porque é Deus que está trabalhando na sua vida. Você não encontra uma posição gostosa no banco, não? Então você está no lugar certo, porque Deus está te incomodando. Porque se você
você sentar e relaxar, então não é com você, não te incomoda. O Espírito de Deus não trabalhou na sua vida. Agora, se o Espírito de Deus está te incomodando e você está ouvindo a palavra e aquilo está ali dentro de você, então você está indo no caminho certo, porque Deus está agindo para você entender que você precisa desse conhecimento, você precisa da oração, você precisa de buscar ao Senhor, porque isso vai fazer de você um homem forte. Isso vai fazer de você uma mulher forte. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, venha de encontro às nossas vidas,